Para você ligado na programação do Abordo Notícias, com imagens de Nicolás Maduro sendo preso, conduzido aí por agentes das Forças Especiais do DEA. Os americanos, Donald Trump prendeu Maduro e vai assumir o controle da Venezuela. Eu começo com uma informação muito legal para você, falando a respeito desse assunto que vai dar o que falar. Dr. Jeffrey Cecchini conta que agentes infiltrados dos Estados Unidos estão atuando no Brasil. Será o fim de Luiz Inácio Lula da Silva? Olha também aqui o que diz Marco Rubio, secretário de Estado americano. O presidente dos Estados Unidos não está brincando. Ao comentar a prisão de Maduro, o secretário de Estado disse esperar que o público entenda que Trump cumpre o que promete quando anuncia ações. A gente vai dar sequência aqui ao nosso programa. Eu quero reagir a esta informação aqui bombástica que o Dr. Jeffrey Cecchini vai trazer pra gente, e nós vamos colocar aqui na tela do Abordo Notícias. Preste bem atenção nas falas do Dr. Jeffrey Cecchini. Gente, olha só isso daqui. Se de fato, então, Maduro foi hoje capturado pela Força Delta americana, um vídeo que eu gravei em agosto de 2025 vai fazer muito sentido. A Força Delta americana, eu denunciei isso em agosto de 25, foi vista em território brasileiro. Um avião americano pousou no Brasil. Disseram que dentro deste voo havia apenas agentes consulares, mas uma tatuagem de um Força Especial americano mostrou que, em verdade, havia neste avião Special Forces americanos, Força Delta. Os mesmos caras que prenderam Maduro hoje. Esse é o vídeo que gravei em agosto de 2025. Esse é o avião americano que pousou no Brasil. Olhem ali a tatuagem deste cara. Isso aqui é uma tatuagem de um Delta Force, que é um Força Especial. E aí, eu gravei esse vídeo e muitos disseram que era a teoria da conspiração e que eu estava maluco. Então assista. Essa aérea americana, utilizado comumente pela CIA, que pousou no Brasil. E especulações estavam sendo feitas sobre isso. Hoje o Brasil amanhece com essa imagem. Agentes da Receita Federal foram realizar alguma fiscalização no avião. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que ninguém se atentou. Estão vendo esse cara com as mãos levantadas? É um tripulante dessa aeronave. Mas preste bem atenção naquela tatuagem embaixo do braço. Vão dizer para vocês que são só agentes consulares e que o procedimento é comum. Mas não é. A tatuagem que aquele cara tem é como essa. Ele é Força Especial do Exército Americano. Ele é da Força Delta. Para você ter noção do que é um Força Delta, são os caras que pegaram da Rússia. E são os caras que prenderam Maduro hoje em uma ação de 47 segundos. Maduro foi capturado por forças especiais dos Estados Unidos, diz a autoridade americana. Eu fui pesquisar como se deu. Muito bem, para você ligado aqui comigo, vamos lá. E o que dizem os noticiários, inclusive o governo americano, é que já havia há algum tempo infiltrados americanos em território venezuelano. Agentes de forças especiais, agentes da CIA, já estavam há algum tempo monitorando Maduro em território venezuelano. Esse avião que eu mostrei para vocês, comumente utilizado pela CIA, pousou no Brasil em agosto de 2025. O que disseram era que eram apenas agentes consulares. Eu mostrei para o Brasil que, em verdade, tinham tripulantes ali que eram forças especiais. Viram ali a tatuagem de um Força Delta. Então, será que nós temos, desde agosto de 2025, agentes da CIA, forças especiais do exército americano,
em território brasileiro, se passando por agentes consulares? Eu já mostrei isso lá em agosto de 2025. Fato é que aquela tatuagem que eu mostrei em agosto é sim de Força Delta, os mesmos caras que pegaram hoje Maduro e que muitos deles já estavam há tempos em território venezuelano. Eu já não duvido de mais nada. Quando o assunto é geopolítica, gente, não há que se falar em teoria da conspiração, não. Tudo é possível. Inclusive hoje gravei um vídeo trazendo uma possibilidade que Maduro pode ter se rendido, pode ter se entregado para não ser morto. Preferível ir para os Estados Unidos e ser até julgado, mas com vida. E isso é sim uma possibilidade. Como ele pode também ter sido capturado por forças especiais americanas. Fato é que agora eu tô com uma grande pulga atrás da orelha, porque eu lembrei desse vídeo que eu mostrei em agosto de 2025. E você? O que você acha disso? Será que nós temos agentes da CIA em território brasileiro? Nós temos forças especiais americanas em território brasileiro? Será que Donald Trump quer derrubar não só a ditadura venezuelana, mas todos os ditadores da América do Sul? Amanhã eu vou mostrar para vocês que o Trump tem um projeto e isso está provado. Eu sei que amanhã eu vou mostrar para vocês um projeto que o Trump tem desde 2019 de resgatar a hegemonia americana nas Américas. E ele pode estar colocando tudo isso em prática. Se Maduro foi capturado ou se rendeu, eu não sei. Sei que hoje é um grande dia e o povo venezuelano tem muito a comemorar. Eu queria também o Brasil livre do PT para estarmos comemorando hoje também. Grande dia na Venezuela e nós só temos que comemorar. Mas deixe seu comentário aí. O que você acha? Tem agentes infiltrados no Brasil também? Muito bem, tem agentes por aqui, meus queridos? Tem agentes infiltrados dos Estados Unidos no Brasil? Eu me lembro muito bem quando houve, esse avião americano que pousou no Brasil e saiu esse cidadão, apareceu lá um tripulante e ele tinha uma tatuagem, que é um baralho que geralmente esses membros, da CIA, da DEA, utilizam, O que aquele avião veio fazer no Brasil foi dito que não, que era algo comum, que eram apenas tripulantes, que eram delação, não, como era? Eram diplomatas. Olha só, a CIA, ela monitorou Maduro antes de capturar o ditador venezuelano. Presta atenção aqui, ó. CIA monitorou Maduro antes de capturar por forças especiais dos Estados Unidos. A agência produziu inteligência usada na operação e atuou com fontes do governo americano e também drones furtivos. Gente, durou 46 segundos. A prisão, vou repetir para você, a prisão do Nicolás Maduro levou 46 segundos. É claro, a operação dos Estados Unidos levou mais de 3 horas, mais de bombardeios e tal, mas o momento da prisão levou 46 segundos. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, monitorou a localização do ditador venezuelano Nicolás Maduro nos dias e também nos momentos anteriores à sua captura pelas forças especiais norte-americanas. A informação é do jornal The New York Times. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a agência produziu a inteligência que levou à captura de Nicolás Maduro. Alô, minha querida Glares, nossa rainha, seja bem-vinda, tá no nosso chat aí, tô vendo você, um ótimo dia, Deus abençoe sua vida, querida. Amamos você de coração, tá bem? Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a agência produziu a inteligência que levou à captura. O monitoramento incluiu o uso de drones furtivos que mantiveram vigilância quase constante sobre a Venezuela, além de informações fortes venezuelanas. O que estaria fazendo a CIA no Brasil e o que estaria fazendo a CIA lá na Venezuela, A gente sabe muito bem das respostas
culminou na prisão aí de Nicolás Maduro. E o próximo? E o que o Maduro tem a dizer sobre o Foro de São Paulo? Maduro vai fechar uma delação premiada para evitar a prisão e a condenação à morte. Segundo a Pam Bondi, que é a procuradora dos Estados Unidos, ela disse que a justiça americana vai com força, que Maduro vai enfrentar toda a fúria da justiça americana. E agora, meus queridos, ele vai entregar Lula, segundo Elpoio Carvajal, o Maduro financiou governos aqui da América Latina, sobretudo da esquerda, do Foro de São Paulo. Segundo Elpoio Carvajal, e cá entre nós, não, olha para mim, não menospreze o general, o ex-general Elpoio Carvajal, tá? Não menospreze. Toda essa ação que nós estamos vendo teve origem com a prisão e a vontade de colaborar de Elpoio Carvajal. No meio do ano, no mês 6, ele foi ouvido pelos Estados Unidos. Já no mês 7, mês 8, o Trump já veio para a Venezuela com tudo. Após a audiência de Elpoio Carvajal, os Estados Unidos veio com tudo para cima da Venezuela. Não menospreze Elpoio Carvajal. Segundo a Elisa Robson, que conversou com Elpoio Carvajal nos Estados Unidos, ele disse que as eleições no Brasil em 22 teve dinheiro da Venezuela enviado a Lula e ao PT, tá? E tudo isso deve vir à tona. O Tarcísio ligou Lula à sustentação do regime de Maduro. E ele fez um vídeo que eu quero trazer para vocês, tá? O governador de São Paulo comentou a captura do ditador venezuelano e citou a conivência política internacional de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí está o nosso Bolsonaro, né? Eu queria colocar o Trump, mas quem tá com saudade do Bolsonaro, comenta eu. Vai comentando eu aí. Quem tá com saudades do nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Na tela do Amor do Notícias, a captura de Nicolás Maduro, anunciada no sábado, dia 3 de janeiro, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou reação imediata na política brasileira. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o regime venezuelano se manteve no poder com o apoio político externo, inclusive fazendo referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer o vídeo aí do querido Tarcísio de Freitas indo para cima de Luiz Inácio Lula da Silva, explodindo tudo aqui sobre a prisão de Nicolás Maduro e dessa forte ligação do regime venezuelano com Luiz Inácio Lula da Silva. Bora lá? Tarcísio na tela arrebentando aí. O mundo amanheceu com uma imagem simbólica, um ditador cruel e corrupto capturado. Mas por muitos anos, milhões de venezuelanos também foram capturados, perderam seus negócios, foram obrigados a deixar o próprio país e viram a esperança ir embora. Uma ditadura não cai da noite pro dia, ela corrói lentamente, apodrece por dentro. As instituições vão morrendo aos poucos e o preço é altíssimo. Custou a liberdade de inocentes, os direitos políticos de opositores, a prosperidade da Venezuela e de seu povo. E tudo isso só foi possível ao longo do tempo que houve conivência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro. Enquanto isso, famílias cruzavam as fronteiras, crianças abandonaram as escolas, perderam a infância, pais venderam tudo para recomeçar do zero. Nós acolhemos vários aqui de braços abertos. Pessoas que antes sonhavam em vencer passaram a lutar apenas para sobreviver. A ação de hoje não devolve o tempo perdido, não apaga as histórias interrompidas, os anos de sofrimento, mas abre uma janela de esperança. A possibilidade de vencer o terror, reencontrar a liberdade, reconstruir o futuro. Que 2026 começa agora, marca o início de um novo tempo para o povo venezuelano. Com eleições livres, justas, paz, prosperidade. A Venezuela agora está vencendo a esquerda. E no final do ano, o Brasil também vence. Botou pra cima, hein? O Tarcísio foi cirúrgico aí em suas palavras, né? Parabéns ao governador de São Paulo, nosso, pelo menos meu, né? Pré-candidato aí ao governo do estado, tá bem?
Presta atenção, temos mais informações para você que está ligado aqui comigo. Continuamos aqui com o nosso programa. Vai deixando seu comentário, vai deixando seu recado, que a gente vai reagindo aqui às últimas informações a respeito da prisão de Nicolás Maduro, Foro de São Paulo, né? A prisão de Maduro significa o fim do Foro de São Paulo? Rubio avisa, não façam joguinhos com esse presidente no poder. Marco Rubio alerta que Trump age com seriedade e adverte que não se deve subestimar o presidente norte-americano. Marco Rubio foi para cima. O presidente dos Estados Unidos não está brincando. Ao comentar a prisão do secretário de Estado, disse esperar que o público entenda que Trump cumpre o que promete quando anuncia ações. A reportagem na tela é da revista Oeste. Mandar um grande abraço ao Marcelo José Prata, colaborando com o nosso canal. Se você, por um acaso, quiser também ajudar a gente, colabore, mande qualquer valor aí e ajude a financiar o nosso programa. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou ontem, sabadão, que o presidente Donald Trump não age de forma leviana ao anunciar medidas internacionais. Em publicação nas redes sociais, Rubio disse esperar que as pessoas agora entendam que o presidente dos Estados Unidos não está brincando. Segundo o secretário, quando o presidente afirma que vai fazer algo para enfrentar um problema, ele fala sério e cumpre o que promete. A declaração foi feita no contexto das ações recentes dos Estados Unidos envolvendo a Venezuela. Por meio de seu perfil no X, a Casa Branca também divulgou imagens de Trump assistindo à ação que prendeu o ditador Nicolás Maduro e sua mulher, realizada na madrugada de ontem. Em coletiva de imprensa na tarde de sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país vai governar a Venezuela. A medida, de acordo com ele, ocorrerá até que uma transição possa ser executada com segurança. A medida ocorre depois da gestão de Trump prender o ditador, que ficou no controle da Venezuela por quase 13 anos. Segundo o presidente norte-americano, Maduro e a mulher Cília Flores em breve enfrentarão todo o peso da justiça americana e deverão ser julgados em território dos Estados Unidos da América. É aqui, meus queridos, que tem gente bambeando as pernas. É aqui que tem gente se borrando, né? Os Estados Unidos está anunciando que o ditador e também a esposa irão enfrentar toda a fúria da justiça dos Estados Unidos. O que isso tem a ver, Fábio? Esse cara vai querer reduzir a pena dele. Esse cara vai querer, de repente, viver um pouco mais. Não é? Por quê? Se ele fechar um acordo de delação premiada e entregar tudo o que aconteceu na Venezuela, o Poio Carvajal diz que ele financiou as ditaduras com grana do narcotráfico, que ele financiou, inclusive, campanha de Lula. Inclusive, a campanha de Lula. Outras ações envolvendo Cuba, Colômbia como sócio. Ele já começou a entregar a Colômbia. Diz que toda a cocaína da Venezuela vem da Colômbia e que a Venezuela é vítima. A Colômbia, a gente sabe que agora está no fim, vai colapsar mais ainda, porque o petróleo que ia para a Colômbia é oriundo da Venezuela. E agora, com Donald Trump governando a Venezuela, o que vai sobrar para a Cuba? O que vai sobrar? Na verdade, meus queridos, a Cuba ela deveria entregar o poder para os Estados Unidos. Não, a gente já não aguenta mais viver nessa miséria. Entendeu? A gente não aguenta mais. Entrega, né? Se entrega. Ou, quem sabe, os Estados Unidos vai fazer uma operação dessa contra a Colômbia. Mas é fato, meus queridos, que a operação contra Nicolás Maduro enfraquece muita gente na América Latina. Enfraquece a Colômbia, porque é parceira. Há rumores aí de
de que o Petro é sócio do Nicolás Maduro nos cartéis. Você tem a questão da própria Cuba, que agora vai buscar petróleo de quem? De quem? Cuba vai buscar petróleo? Brasil vai fornecer petróleo para Cuba? Será que Lula quer sofrer as punições dos Estados Unidos? Obviamente que não, não é? E cadê o MST? Cadê o MST? O pessoal do MST, se estiver me assistindo, se vocês quiserem, a gente faz uma campanha de Pix aqui. Eu acho que os ouvintes desse canal irão colaborar para enviarmos vocês lá para Venezuela. Quem colabora? Comenta aí. O que vocês acham de fazermos uma campanha para arrecadar Pix para mandar o MST lá para Venezuela? Eles falavam que iriam defender a Venezuela. Inclusive o Trump convocou, né, a turma do MST ali que estavam na região da fronteira para defender a soberania da Venezuela. Inclusive, né, ofereceram terras lá na Venezuela. E esse aqui é o chefe do MST, é Stedley, né? Esse cara aqui disse que iria defender Nicolás Maduro até o fim. Na tela. E firmar um compromisso aqui em Caracas a los gringos. No se atrevan a entrar en Venezuela, que todos nosotros cerraremos fileras y estaremos con ustedes. Mentira! Olha o MST aí, minha gente. Cuenten con el pueblo brasileño, con el pueblo de Guatemala, de Uruguay, los pueblos de Latinoamérica. Estaremos con ustedes luchando hasta que el último marinero regrese a alguna tumba. Meu Deus do en céu. su país imperial. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva la unidad de los pueblos! Muchas gracias. Muito obrigado, né? Cadê ele, hein? Onde ele está nesse momento? Vai pra Venezuela agora, meu amor. Vai lá defender a Nicolás Maduro. Vai defender ditador, vagabundo, sanguinário, sem vergonha. Vai! Pra você ligado aqui no canal Abordo Notícias, bem-vindos ao nosso programa. Gustavo Gaia tá que não se aguenta, né? A melhor parte, Marco Rubio mandou o recado direto para os outros ditadores. Vou trazer agora Gustavo Gaia comentando o assunto para você que está ligado aqui no canal Abordo Notícias. Nós estamos juntos com você e você pode ajudar o nosso canal. O Pix está aqui na tela, não é para ajudar a MST não, tá bem? É para ajudar esse jornalismo independente. Qualquer valor que você manda aqui pelo Pix fortalece demais o nosso canal. Vamos ouvir Gustavo Gaia. Eu tô avisando que hoje eu tô insuportável, eu tô um saco. Sabe aquela pessoa quando fica feliz e ninguém aguenta estar perto dela? Eu tô essa pessoa hoje. Há pouco tempo eu fiz uma transmissão ao vivo, fazendo uma tradução simultânea da live, né, da coletiva de imprensa do Donald Trump. Mas eu tô gravando um outro vídeo agora para fazer uma menção especial a uma das pessoas, se não a pessoa que foi o ponto-chave do que aconteceu na Venezuela, da libertação da Venezuela. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que é um cubano, que sabe as mazelas desse socialismo latino-americano que causou na América Latina, que é uma das principais pessoas ali por trás de tudo isso, dessa libertação da Venezuela. Ele fez uma fala contundente quando ele foi convidado por Donald Trump a falar ali no microfone durante a coletiva de imprensa. Então eu só trazer esse vídeo para você, assiste, que agora eu vou te falar, nós estamos diante de uma pessoa que está determinada a usar o seu mandato, não só para ajudar os Estados Unidos, mas para acabar com as ditaduras comunistas socialistas da América Latina, porque a família dele é vítima disso. Well, I don't have much to add to what you've heard now, other than the following points. Nicolas Maduro was indicted in 2020 in the United States. He is not the legitimate president of Venezuela. That's not just us saying it. The first Trump administration, the Biden administration, the second Trump administration, none of those three recognized him. He's not recognized by the European Union and multiple countries around the world. He is a fugitive of American justice with a $50 million reward
which I guess we saved $50 million. And Sure. yeah, exactly. But Don't let anybody claim it. Nobody deserves it but us. But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy, like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies. Só para lembrar, Lula convidou o Irã, mandou o Alckmin para o Irã, deixou o navio do Irã atracar no Brasil e confiscou e deixou o Alexandre de Moraes multar e confiscar o dinheiro da SpaceX, de empresas americanas e das Big Techs, tá? He's going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do with the Biden administration. Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks, I'm going to do this, I'm going to do that. When I get there, we're going to do this, we're going to take... This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, if he says he's serious about something, he means it. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States. And the president addressed it. There's a president of peace, by the way. I told you what I just said earlier. This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out another. He could have been living somewhere else right now, very happy. But instead, he wanted to play big boy. And so now, he's got other sets of problems on his hands. And but I think the message here should be for the world. Look, the president doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not generally wants to get along with everybody. We'll talk and meet with anybody. But don't play games. Don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well. And so I hope that, I guess... Aqui ele tá mandando uma mensagem para outros ditadorizinhos de merda, desculpa usar a palavra, mas eu tô feliz e vou falar. Ditadorizinhos de merda, ou proto-ditadores, sejam eles presidentes ou ministros de cortes supremas por aí, para achar que podem fazer o que quiserem contra os Estados Unidos. That lesson was learned last night, and we hope it will be instructive moving forward. Esse é o cara que está determinado também a acabar com a ditadura do judiciário no Brasil. Ele é um cara que já falou inúmeras vezes do que está acontecendo no Brasil, é inaceitável, inadmissível. E ele deu ali mensagens, né? Olha, vir para contra empresas americanas. Qual foi os 2 pontos? Ir contra as empresas americanas e se aproximar do Irã. Gente, o Lula mandou o Alckmin lá no Irã. Tem a foto do Alckmin com os líderes lá dos grupos terroristas. O Brasil está indo no mesmo caminho da Venezuela. Bom, se a gente falava que o Brasil venezualizou e venezualizou de verdade, fala mais nada. Só vou falar mais uma coisa. A gente precisa de um povo instruído e que conheça a verdade para poder revidar, para poder combater e resgatar a liberdade. É por isso que eu sou parceiro da Gazeta do Povo. Muito bem, esse é o nosso Gustavo Gayer, arrebentando no comentário aí. Daquilo que eu estava falando com vocês, do recado que o nosso querido Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, não brinquem com Donald Trump. Um recado que ele mandou para os ditadores, os demais presidentes. Não brinque com Donald Trump. Não menospreze Donald Trump, ele cumpre o que promete. Só lembrando, meus queridos, que esse é o Marco Rubio, é o secretário, né? Ele é colombiano, é de origem colombiano. Os pais deixaram a Colômbia, tá bem? E ele conhece, sabe muito bem o que acontece nos países da América Latina. Esse cara, ele tem grandes pensamentos para a América Latina. Ele tem grandes pensamentos aí para libertar o povo colombiano. É ele que está comandando aí parte dessas operações aí que aconteceram na Venezuela. Ele tem um grande sonho de libertar o povo cubano.
Foi através do Marco Rubio que aqueles médicos médicos não, né? Autoridades brasileiras, por conta daquele programa Mais Médico que escravizavam os médicos aqui no Brasil, foi por ele que aquelas sanções foram impostas. Eu me lembro muito bem de uma colombiana que vivia na cidade, que todo mundo da cidade gostava dela, era uma boa médica, era uma pessoa popular, você encontrava na rua, você não falava que era uma médica, andava com uma bicicleta velha, caindo os pedaços. Todo o dinheiro que ela recebia, ela ficava com uma mixaria que não dava para sobreviver no Brasil. O resto do dinheiro era enviado ao governo colombiano. Diversas vezes a comunidade local, os amigos, a sociedade ajudaram aquela mulher que trabalhou por vários anos envolvida nesse programa Mais Médicos aí em parceria, né? A época do governo de Dilma, né? E Marco Rubio denunciou esse trabalho escravo. Escravizaram médicos aqui no Brasil. Exatamente, escravizaram médicos cubanos aqui no nosso Brasil, tá? E esse cara, ele foi contra a pausa aí da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Nesse momento, o Brasil, né, através do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, se posicionou contra as medidas que os Estados Unidos tomaram em relação aí à Venezuela, onde também irá parar aí a parceria dos Estados Unidos com o Brasil nessa nova amizade. O que vem pela frente aí? Nós estaremos reagindo a todas as informações, a todas essas informações aqui no nosso programa, beleza? Marco Rubio diz: não façam joguinhos com esse presidente no poder. Não brinquem com a cara de Donald Trump, o recado foi dado. Na tela, Maduro aparece algemado em vídeo divulgado pelos Estados Unidos da América. Na imagem, ou nas imagens, o ex-ditador da Venezuela caminha em sede da agência antidrogas em Nova York, e ainda dando boa noite para todo mundo, né? Good night, good night, good night. Ele aprendeu a falar algumas palavras, né, em inglês, e ele utiliza. Cadê a minha querida Gladys? Cadê a nossa gadeza do nosso coração? Sumiu a gadeza, né? Ou tá por aí ainda? Vamos ver o vídeo? Olha aí. Tá em solo americano, viu, gadeza? Você que já deve estar retornando para os Estados Unidos logo, né? Olha aí, está em solo americano. Olha aí, o vagabundo. Vamos ouvir, vamos colocar áudio aqui. A imprensa esperando o cara, né? Você tá vendo aí, ouvindo, né, o barulho das lentes, né? Parece que ele ficou felizinho quando ele viu a imprensa. Olha lá. A carinha dele. Ó. Quanta gente me esperando, hein? Good night. Good night. Good night. Happy New Year. Good night, feliz ano novo, ele tá dizendo, né? Boa noite, feliz ano novo, feliz ano novo. Feliz ano novo pro povo venezuelano, né? E não tão feliz pra você, né? Feliz ano novo a Donald Trump, Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Pat Rexett também, né? Feliz ano novo, né? A galera que conseguiu colocar aí, o pessoal da CIA também, né? Que delícia isso, hein? O ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro apareceu algemado em um vídeo divulgado ontem, sábado, pelo jornalista Paul Mauro, da emissora norte-americana Fox News. O perfil Rapid Response, de 47, vinculado diretamente à Casa Branca, compartilhou o vídeo. As imagens mostram Maduro caminhando sob escolta nas dependências da administração de repressão às drogas, o DEA, em Nova York, antes de ser encaminhado ao sistema prisional federal. No local, ele passou por procedimentos formais de detenção, como registros e identificação. Agora está de posse do governo americano. Agora, né, é só torcer para conseguir fechar aí um acordo de delação premiada, entregar Lula e o Foro de São Paulo, né? E
conseguir aí viver alguns dias a mais, não é? A Rússia pede que os Estados Unidos libertem Maduro e denuncia violação da soberania. Eu não sei que soberania essa turma fala, né? Soberania. Soberania de quem? Soberania de Maduro, né? Porque o povo venezuelano não tem soberania para povo venezuelano. Não, claro que não. Os animais comem os outros animais e os humanos comem os animais de estimação, tá? Na Venezuela tá desse jeito, meus queridos. A Rússia instou nesse sábado os Estados Unidos a libertarem o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores, após o casal ser capturado e levado para fora do país por forças norte-americanas. A posição foi divulgada em comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores russo. Diante dos relatos confirmados de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a sua esposa estão nos Estados Unidos, instamos veementemente a liderança americana a reconsiderar sua posição e libertar o presidente legitimamente eleito de um país soberano, e sua esposa destacou a chancelaria russa. Essa turma vai no mesmo caminho, né, de Lula, né? Vai no mesmo caminho. Lula diz que não reconheceu a eleição aí do Nicolás Maduro, né? Mas também não repudiou o roubo, né? Ele ter roubado aí a eleição. No comunicado, Moscou destacou ainda a necessidade de buscar uma solução diplomática para o impasse entre Washington e Caracas. Engraçado, né? Ele pode, né, bombardear, meter bomba lá no país vizinho. Ele pode, não é? Ele pode, agora o Trump não pode, não é isso? Ai, meus queridos, não tem choro nem vela, não é? Não tem choro nem vela. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, a gente tem alguns, né, vagabundos defendendo a tal soberania da Venezuela. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês que a Venezuela não tem soberania do povo. Pode ter a soberania do Maduro, a soberania de quem está no poder, mas soberania popular não, porque o ditador que lá estava, ele não foi eleito pela maioria da população, ele só está no poder porque ele roubou as eleições em 2024. Aí como é que você vai dizer que que os Estados Unidos está afrontando a soberania popular da Venezuela? De maneira nenhuma. A soberania da Venezuela, ela está sendo valorizada, porque os venezuelanos querem Nicolás Maduro fora do poder. Então, a soberania venezuelana não foi atacada, ela foi valorizada, a vontade popular se cumpriu. A maioria dos venezuelanos querem Nicolás Maduro fora. Isso foi comprovado nas urnas, isso está sendo comprovado dia após dia pelas comemorações do povo venezuelano. Aqui no Brasil, esse senhor, né, é governador do estado do Rio Grande do Sul. E ele foi contra a prisão de Nicolás Maduro. Preste atenção. Deixa eu dizer algo que não deveria ser tão difícil de entender. Dá sim para condenar o regime ditatorial de Maduro sem nenhuma relativização. O que existe na Venezuela é uma ditadura. Viola direitos, sufoca liberdades, faz o povo sofrer. E ao mesmo tempo, dá e é necessário condenar uma intervenção militar estrangeira feita à margem do direito internacional, sem respeitar o princípio básico da não intervenção. E esse direito internacional não existe para proteger os bons, existe para conter os poderosos. Ele proíbe o uso da força quase sempre, não porque ignore a injustiça, mas porque sabe que se cada país decidir quem libertar pela força, o mundo volta à lei do mais forte. Uma coisa não justifica a outra. Dois erros não viram um acerto. Derrubar um ditador pode até parecer moralmente correto, mas o problema é o precedente. Quando, pela força militar, se decide mudar governos, uma pergunta se impõe. Não é sobre se um tirano merece cair, mas quem decide quando e como isso acontece. Muito bem, meus queridos, né? Nem dá, né? Primeiro, o Nicolás Maduro,
esse cara ele é procurado pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos iria prendê-lo na primeira oportunidade, tá bem? E aí tem toda essa questão, né, do regime, da mudança do regime na Venezuela, e vão fazer chororô, é a Rússia, é o Brasil de Lula, tá bem? É o Brasil governado por Lula, esse cara aí, governador do Rio Grande do Sul, gauchão aí, meu, conversa pra boi dormir, vai morrer abraçado lá com o Donald Trump, ou com o Nicolás Maduro, né? O Trump tá aqui ó, de boquinha aberta, né? E acabou, vai lá, meu. Manda um e-mail, manda um fax pro Maduro, vai. Manda um Telegram, sai fora, meu. Vai encher o saco na cadeia, rapaz. E aqui, ó, o nosso querido maravilhoso, que é de lá, do Rio Grande do Sul, denunciando, né? Esses que estão passando pano para a ditadura de Nicolás Maduro. Na tela, Maurício Marcon, deputado federal do Rio Grande do Sul. Estes foram alguns dos rostinhos da esquerda brasileira que criticaram a ação dos Estados Unidos hoje na Venezuela. Mas deixa eu te mostrar algumas informações que talvez eles não saibam ou não queiram que você saiba sobre o país que hoje foi liberto por Donald Trump. Animais comem uns aos outros e são comidos por pessoas em zoológico da Venezuela. Olhem o estado que o puma estava. Venezuelanos passam fome e Maduro come churrasco de luxo em Istambul. Salário mínimo na Venezuela cai para R$ 2,72 por mês. Venezuela, 96% da população vive na pobreza. Mas se assim como os políticos de esquerda, essas notícias que eu mostrei não foram suficientes para te sensibilizar, talvez essas imagens sejam. Pessoas inocentes protestando por não terem o que comer foram atropeladas pelos capangas de Nicolás Maduro com caminhões militares. E quer saber? Se tem uma coisa que os venezuelanos não estão preocupados nesse momento são com políticos ridículos brasileiros que defendem a tal soberania enquanto as pessoas morriam de fome. O povo venezuelano hoje no mundo inteiro foi às ruas comemorar por se libertar de uma tirania. Muitos que estão hoje aqui no Brasil provavelmente voltarão a seu país, reencontrarão seus entes queridos, retomarão as suas vidas, voltarão para os seus lares. Enquanto essa politicagem ridícula brasileira continua aí defendendo um ditador sanguinário como era Nicolás Maduro. Eles se livraram da tirania. Tenho certeza que nós em breve também nos livraremos. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo, sejam bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência maravilhosa, parabéns aí, Maurício Marcon, pelo posicionamento em relação a tudo isso que está acontecendo na Venezuela. Vamos governar até uma transição segura, é o que diz Donald Trump. Segundo o presidente norte-americano, o objetivo da operação que aconteceu na Venezuela ontem, sábado, foi levar o ditador Nicolás Maduro até a justiça americana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, afirmou que governará a Venezuela até uma transição segura, adequada e criteriosa. Segundo Trump, a operação no país latino-americano teve esse objetivo, né? De levar o ditador Nicolás Maduro para a justiça. As declarações foram feitas em seu pronunciamento oficial no sábado, dia 3, horas depois da intervenção no território venezuelano e a captura de Nicolás Maduro. Presta atenção. Quem vai governar a Venezuela? Olha isso daqui. Trump diz que Maria Corina não é a pessoa para comandar a Venezuela. Eu quero abrir um parêntese aqui. Para começar, né, a nossa conversa, Maria Corina não é a presidente eleita, né? Ela é a aliada do presidente eleito da Venezuela. Agora, basta entender para quem o Donald Trump irá entregar o poder, tá? Para o presidente que foi eleito nas urnas. O Trump vai entregar o poder para a vice, se ela concordar em mudar o regime. Aí, Fábio, ele nunca vai entregar para vice. Presta atenção na matéria aqui, ó. Tá bem? Presta atenção, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do republicano, ele disse que seria muito difícil para a líder da oposição, Maria Corina Machado, assumir a presidência da Venezuela, porque ela não tem o apoio necessário no país. Ela é uma boa mulher, mas não tem o respeito para governar o país.
É o que disse Donald Trump a jornalistas. Mais cedo, Maria Corina comemorou a captura de Nicolás Maduro e chegou a dizer, né, que havia chegado a hora da liberdade para o povo venezuelano. Trump diz que o secretário do Estado, Marco Rubio, conversou diretamente com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, e que ela está disposta a fazer o que for necessário para os Estados Unidos administrarem o país, tá? Parece que ela se torna uma aliada, tá bem? Só que não vai ser ela, tá? Não vai ser ela. Eu não sei se essa aliada, né, a que ponto Donald Trump vai confiar na Delcy Rodrigues, tá? Segundo o Trump, ela está disposta a fazer o que for necessário para os Estados Unidos administrarem o país. Só que não sei, né, se o Trump vai deixar ela, que vai receber ordens dos Estados Unidos. Ainda tem muita aspas ainda, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. A Venezuela tem muita gente ruim que não deveria ser líder. Não podemos deixar que tomem conta no lugar de Maduro. Ainda dá uma lapada aqui ainda, hein? O presidente americano falou que está organizando um grupo de pessoas, olha aí, para colocar a Venezuela de volta aos trilhos e dar ao povo venezuelano uma boa vida. Você imagina, eu queria que eu te chamar a atenção, né? A gente não pode ser leviano ao ponto de dizer que o Trump vai roubar a Venezuela, né? Os Estados Unidos irá roubar a Venezuela, tá? Você sabe que a Venezuela tem uma das mais, não é a maior, né? Eu acho que ela não é a maior produtora de petróleo, mas é a maior reserva, porque eles quase não produzem, né? Então, o que acontece? Ela não é a maior produtora de petróleo, mas é a maior reserva de petróleo do mundo. Você imagina um governo sério, os Estados Unidos, governando por um tempo, explorando esse petróleo, porque vai explorar o petróleo da Venezuela. É claro, o cara pálida, o dinheiro vai vir da onde? Porque tá todo mundo quebrado lá, o dinheiro vai vir do petróleo. O dinheiro vai vir do petróleo. Olha o comentário da Neuza. Se o Maduro roubou a eleição, a vice não pode assumir. É verdade, concordo. Eu acho que o Trump não vai fazer esse tipo de coisa, não. Então, o que acontece? Vamos lá. Você começa a imaginar a prosperidade chegando ao povo venezuelano, porque dinheiro tem. Né? O dinheiro tá lá no subsolo, que é o petróleo. Não é? Que é o petróleo. Imagine a Venezuela negociando petróleo com o mundo inteiro, com os países, né, que não são sancionados pelos Estados Unidos. Você imagina só o que é que vai acontecer. A prosperidade vai se achegar novamente à Venezuela. Donald Trump com certeza vai instaurar um governo democrático com alternância de poder. Vai ter que trocar aquilo tudo. Vai ter que trocar, meus queridos, aquela turma toda, Forças Armadas, senadores, deputados, governadores, novas eleições. A Venezuela vai entrar no eixo. A Venezuela vai entrar no eixo. Alô, meu querido Vini, bem-vindo. Alô, Neus. Alô, Marcos Lira. Alô, Glares, continua com a gente. Muito obrigado. Pessoal, colabore com o nosso programa. Tem esse Pix aqui para você ajudar. Eu vou continuar com o programa. Só quero agradecer aqui 3 colaborações especiais. Minha querida Nina em Santos mandou 10,66. Muito obrigado. Luiz Manuel mandou 20 conto. Marcelo José Prata mandou 10,22. Alô, Marcelão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Marcelo José Prata mandou aí 10,22. O Luiz e a minha querida Nina também colaboraram. E você também pode fazer o mesmo. Rapidão aqui, eu vou continuar com o programa, tá? Eu vou continuar com o programa. Pix na tela para você abençoar o canal. Tem aqui o QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular para a sua tela, né? A sua televisão, computador, tablet, até mesmo outro celular, né?
Não, Fábio, eu vou digitar, tá aqui do lado. Fábio, não tem o Pix, não tem o QR Code, não tem nada disso. Aqui do lado você tem Banco do Brasil, você tem Caixa Econômica Federal. Fique à vontade para abençoar aqui o nosso canal. Imagens aí do momento em que o ditador venezuelano chegou aos Estados Unidos, né? Está preso e está aí de posse da justiça americana. Deu ruim, hein? Deu ruim, meus queridos. Os Estados Unidos diz que irão, né, explorar aí, empresas americanas irão explorar o petróleo venezuelano. Ih, rapaz, a esquerda agora pira, né? Nunca foi pela liberdade do povo venezuelano. Nunca foi pelo narcotráfico, foi sempre pelo petróleo. Faça o L agora e pula de cima da mesa e vê se você vai machucar a ponta do dedão, tá bem? Com o ataque à Venezuela e a captura de Nicolás Maduro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que empresas norte-americanas irão explorar o petróleo venezuelano. As declarações foram dadas nesse sábado, dia 3, em entrevista a jornalistas, horas depois da invasão ao território venezuelano. Segundo Trump, o regime socialista venezuelano roubou a indústria de petróleo dos Estados Unidos com violência. Foi retirado de nós como se fôssemos bebês e não fizemos nada. Eu teria feito algo, declarou o republicano. Com a intervenção petrolífera, Trump disse que os Estados Unidos farão dinheiro para o país. Conforme o norte-americano, os ganhos com o petróleo serão uma forma de reembolso aos danos que, segundo ele, a Venezuela causou aos Estados Unidos. Muito dinheiro será tirado do chão, declarou Donald Trump. Vamos levar para as nossas grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos as maiorias em qualquer lugar do mundo, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura gravemente danificada, a infraestrutura petrolífera e começar a gerar dinheiro para o país. Rapaz, você pega essa fala do Donald Trump aqui e manda para um petista. É louco. Ó, vamos levar para lá nossas grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos. Né? Vai levar para a Venezuela. As maiorias em qualquer lugar do mundo. Vamos gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura gravemente danificada, a infraestrutura petrolífera e começar a gerar dinheiro para o país. Meu Deus do céu, gente amada, gente querida do nosso Brasil. Tá aí então, né? Então, as petrolíferas dos Estados Unidos irão comandar aí o petróleo lá da Venezuela. Segundo Trump, é uma maneira da Venezuela reparar os prejuízos aos Estados Unidos e também é uma maneira de colocar o país no trilho, novamente nos trilhos. Aí está ele, Paulo Figueiredo. Quem está com saudade do Paulo Figueiredo, hã? Quem está com saudades dele? Deu uma sumida. Ele entrou de férias, né, do programa dele, por isso você não está vendo muita coisa, tá bem? Mas ele comentou que vem aí grandes novidades, que tudo vai ficar bem. Presta atenção, Paulo Figueiredo na tela. A gente está desanimada com o momento, achando que a gente está só perdendo, mas hoje é um dia de ânimo para o povo brasileiro, porque a gente está vendo o quanto que os venezuelanos sofreram, né? Por quanto tempo, e uma parte da solução começou a vir hoje. E o nosso povo brasileiro também pode ter boas esperanças de ventos bons que continuem vindo aqui dos Estados Unidos. Às vezes as coisas parecem perdidas, as pessoas pensam uma coisa muito imediata, mas não é assim que funciona. Tá? A gente tem que continuar e vai continuar fazendo muita coisa espetacular esse ano. Agora a gente tem uma união em torno de um nome, que é a candidatura do Flávio. Ganhou tração, né? Ganhou tração, o Flávio está indo muito bem e isso traz esperança ao povo brasileiro. A gente tem a dificuldade, que é o sistema eleitoral brasileiro, que a gente vai ter que superar e vai ter que contar
com a atuação do povo. A população tem que se lembrar que ela não pode se omitir nesse momento. Os programas que eles consideram bons e independentes, você tem o meu caso, você tem o da Oeste, você tem apoio a outros jornalistas, o Kim Paim, Constantino, o pessoal do Excelente, Timeline, as pessoas que falam o que você não ouve na mídia tradicional. Então esse é o caminho. Não se omitir. Cada um sabe qual é o tamanho da sua capacidade, o que pode fazer. O importante é você não esconder os seus talentos, você não se omitir e não deixar de fazer a sua parte, porque no final das contas a gente está lutando pela nossa sobrevivência. Muito bem, nós estaremos fazendo o mesmo, né? Lutando aqui pela nossa sobrevivência, tá bem? No final das contas, no final de tudo, é pelo Brasil. A gente fica feliz pela Venezuela, a gente fica feliz pelos venezuelanos, mas é o Brasil acima de tudo, né? Nós esperamos que a mesma liberdade que se achega à Venezuela, que ela se achegue ao Brasil e que nós possamos ser livres, ok? Livres. Deixar um olá todo especial para minha querida Maria de Lourdes Cristi Camargo. Faz dias que eu não a vejo. Ela colaborou aqui com o nosso programa. Vi que ela está aí também deixando comentários. Valeu, Maria. Mandou 10ão aí. Muito obrigado, querida. Você também pode abençoar o nosso canal com um Pix de qualquer valor. Ajude o canal Abordo Notícias. Reportagem do Portal Metrópolis. Aliado de Lula, Macron comemora a queda de Maduro e diz: a Venezuela está livre. Rapaz! Presidente francês afirma que venezuelanos estão livres e diz apoiar uma transição pacífica, democrática e respeitosa da soberania popular. Agora ele falou a verdade. Respeito à soberania popular. Porque soberania na Venezuela, do governo venezuelano, não existe. A soberania popular não foi respeitada. Maduro roubou a eleição. A soberania popular, ela foi respeitada quando Donald Trump invadiu a Venezuela. Porque a vontade da maioria dos venezuelanos eram ver a Venezuela livre de Nicolás Maduro. Quantas comemorações! E o voto que não deram a Nicolás Maduro? E o voto que deram a Edmundo González? A vontade do povo era ter liberdade de Maduro. Então essa é a vontade soberana. Então Macron pede transição pacífica na Venezuela após os ataques dos Estados Unidos. O presidente francês diz que Edmundo González, reconhecido pela oposição, deve conduzir o processo democrático no país. Só que eu vou falar um negócio aqui para você. O Trump diz que vai colocar, que vai formar uma equipe para governar a Venezuela. Se entregarem o país nas mãos de Edmundo González, os Estados Unidos terão que continuar presente, porque ele vai precisar, tá? Não dá para governar a Venezuela sozinho. A Venezuela vai precisar que os Estados Unidos esteja atuando com a presença militar, presença de governo, presença também na parte estrutural. Os Estados Unidos já disse, vamos controlar o petróleo, vamos gerar riqueza tanto para os Estados Unidos quanto para a Venezuela com o petróleo venezuelano. Advogado de Donald Trump resgata fala de Moraes após ação militar dos Estados Unidos da América. Vamos comentar aqui essa reportagem lá do Portal Metrópolis. O advogado de Donald Trump, da plataforma Trump Media e também da Rumble, Martin De Luca, resgatou nesse sábado, portanto ontem, uma declaração do ministro Alexandre de Moraes do STF, dada à revista The New York, em abril de 2025.
A menção ocorre após a ofensiva militar dos Estados Unidos em território venezuelano. Martim de Lucas citou o trecho da entrevista em que Alexandre de Moraes comenta a possibilidade de interferências externas em decisões do judiciário brasileiro. Em meio às pressões do governo Donald Trump sobre a atuação do STF e no processo que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. No trecho citado, Moraes disse que eles, os Estados Unidos, enviarem um porta-aviões, então veremos. Se o porta-aviões não chegar ao Lago Paranoá, que é um lago, né, que corta Brasília, isso não influenciará a decisão do julgamento da trama golpista aqui no Brasil. As palavras do Alexandre de Moraes. O post ganhou repercussão após a operação americana desse sábado, quando forças dos Estados Unidos realizaram ataques na Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa. Segundo informações divulgadas por autoridades americanas. Então, ele está resgatando a fala de Moraes, né? Dizendo que se tiver um porta-aviões lá no mar-a-lago, aí ele teria medo, né? Olha o que os Estados Unidos fez na Venezuela, né? Olha o que os Estados Unidos fez na Venezuela. O nosso querido Flávio Bolsonaro, ele comentou a respeito aí dessa decisão dos Estados Unidos de atacar a Venezuela, e eu vou reagir ao vídeo e colocar aqui para você que está com a gente aqui no canal Abordo Notícias. No dia de hoje, o presidente Donald Trump começou a levar paz à Venezuela. Hoje, temos o povo venezuelano comemorando a prisão do ditador Nicolás Maduro e a esperança de voltarem a ser um país livre e democrático. E, do outro lado, Lula e os petistas insistindo com a narrativa de defesa da soberania da Venezuela. Essas mesmas pessoas defenderiam hoje a soberania da Alemanha nazista, quando os americanos aliados derrubaram Adolf Hitler. Começa a cair hoje o Foro de São Paulo, uma organização criminosa fundada por Lula e Fidel Castro em 1990. Muita coisa ainda virá à tona com a possível delação de Nicolás Maduro sobre tráfico internacional de drogas e armas, financiamento de grupos narcoterroristas, ajuda para ditadores se manterem no poder, inclusive mediante fraudes eleitorais, como aconteceu na Venezuela e todos viram. Lula envergonha mais uma vez o povo brasileiro ao se posicionar a favor de Maduro, que perseguiu e matou opositores, como Oscar Pérez, brutalmente assassinado em 2018, tornou inelegível quem ameaçava sua ditadura, como fez com Maria Corina Machado em 2024, que ganharia as eleições se a soberania do povo fosse respeitada de verdade. O Lula, ao apoiar o ditador Maduro, ignora os mais de 8 milhões de venezuelanos que fugiram para outros países, inclusive o Brasil, por medo da perseguição e da miséria. Essas pessoas chegavam aqui em Roraima depois de andarem meses a pé, sendo assaltadas, violentadas e tratadas com desumanidade pelas autoridades do governo narcoterrorista de Maduro. Que a paz volte a reinar na Venezuela e a felicidade seja devolvida aos nossos irmãos venezuelanos. Muito bem, esse é o nosso querido, maravilhoso, o senador da República pelo Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro. Eu tive que deixar a música bem alta para tentar cobrir a música do vídeo dele, porque eles fazem vídeos para TikTok, Instagram, e lá não dá problema, né? Algumas músicas aqui dá problema, tá? Então por isso que essa música ficou tão alta aí, pelo menos para mim aqui no meu fone de ouvido, estava bem alta, tá bem? Muito bem, meus amores, presta atenção nessa informação aqui, ó. O Trump disse que Maduro enviou gangues assassinas e selvagens aos Estados Unidos. Trump afirma que Maduro enviou essas gangues violentas e elogiou a força dos norte-americanos que capturaram o presidente venezuelano. 46 segundos.
46 segundos é o que levou o tempo, né, para se prender o ditador sanguinário, vagabundo Nicolás Maduro. Outra coisa, Hugo Carvajal escreveu uma carta ao Donald Trump. Vocês se lembram? Vocês se lembram? A carta de Hugo Carvajal, ela é impactante. Eu vou reagir, tá bem, a essa carta para você que está ligado aqui comigo. Você vai ver que na carta, muito do que aconteceu está em sintonia com a carta do Hugo Carvajal. Deixa eu ver se eu só consigo aqui encontrar, tá bem? Deixa eu localizar a carta aqui para você e aí eu já vou trazer, beleza? Enquanto isso, se você puder colaborar com o nosso canal, tem o Pix na tela, tá bem? E você pode ajudar aqui o nosso programa através do nosso Pix 11 95275 3898. Pode também fortalecer o nosso canal aí através de uma colaboração via like. Fábio, eu não tenho dinheiro. Dá o like, meu, ajuda. Estamos precisando de like aí, que ajuda também, tá bem? Agora, quer ajudar aqui financeiramente, fique à vontade. A Maria Neumann da Silva mandou 10. Obrigado, querida. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, tá? A Patrícia Alves. Oi, Patrícia. Tô te vendo, viu, Pati? Beijão no seu coração. Deus abençoe. Vamos então à carta. Eu tô com a voz já piorada, né? Digamos assim. Vamos ver se eu consigo ler a carta, tá bem? Deixa eu tentar dar um pouco mais de presença aqui na minha voz. Pra mim, né? Aumentar um pouco o fone aqui. Ver se eu consigo fazer a leitura da carta sem ficar propicando muito aqui, porque a voz já foi pros beleléu, tá bem? Presta atenção. Caro senhor presidente Trump e o povo dos Estados Unidos. O meu nome é Hugo Carvajal Barrios, ou Barrios. Durante muitos anos fui um alto funcionário do regime venezuelano. Fui general de divisão de 3 sóis, da absoluta confiança de tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Ocupei o cargo de diretor de inteligência militar e deputado da Assembleia Nacional. Hoje me encontro preso em uma prisão estadunidense porque me declarei voluntariamente culpado dos delitos que me são imputados: conspiração de narcoterrorismo. Escrevo para expiar as minhas culpas, contando toda a verdade para que os Estados Unidos possam se proteger dos perigos que eu mesmo presenciei durante tantos anos. Rompi publicamente com o regime de Maduro em 2017 e fugi do meu país, sabendo que enfrentava acusações criminais nos Estados Unidos. Ao fazê-lo, me converti em seu inimigo. Conhecendo os riscos, atuei com a mais firme convicção de desmantelar o regime criminoso de Maduro e devolver a liberdade ao meu país. Hoje vejo a necessidade de me dirigir ao povo estadunidense sobre a verdade do que verdadeiramente é o regime venezuelano e por que as políticas do presidente Donald Trump não apenas estão corretas, mas são absolutamente necessárias para a segurança nacional dos Estados Unidos. Narcoterrorismo. Fui testemunha direta de como o governo de Hugo Chávez se transformou em uma organização criminosa que hoje dirige Nicolás Maduro, Diosdado Cabello e outros altos funcionários do regime. O propósito desta organização, hoje conhecida como Cartel dos Sóis,
é usar as drogas como arma contra os Estados Unidos. As drogas que chegam às suas cidades por novas rotas não foram acidentes de corrupção, nem obra apenas de traficantes independentes. Foram políticas deliberadas, coordenadas pelo regime venezuelano contra os Estados Unidos. Este plano foi sugerido pelo regime cubano de Chávez em meados da década de 2000 e foi executado com sucesso com a ajuda das Farc e do ELN, de operativos cubanos e também do Hezbollah. O regime lhes forneceu armas, passaportes e impunidade para que estas organizações terroristas operem livremente desde a Venezuela contra os Estados Unidos. Realmente, a carta é muito longa e a minha voz eu não vou conseguir fazer, tá bem? Mas tudo o que o Trump está dizendo, o Hugo Carvajal confirmou. Tudo o que o Trump está dizendo, essa operação, tudo teve o direcionamento, a colaboração de Apoio Carvajal, tá? Tudo o que aconteceu, Apoio Carvajal estava lá dando toda a sustentação para que Nicolás Maduro fosse preso. Para você ligado na programação do Abordo Notícias, só para constar, Apoio Carvajal diz que Lula recebeu dinheiro em 2022, hein? Para poder financiar a sua campanha. Mandar um abraço pro seu Zé Mineiro nos acompanhando. Alô, seu Zé Mineiro. Grande abraço, povo de Minas Gerais, seu Zé, toda a família, muito obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência. Dona Maria Aparecida, beijão no coração, Deus abençoe. Você sabe que tudo que nós fazemos aqui dá muito trabalho, né? Embora eu amo fazer, mas nós precisamos da sua colaboração para continuar mantendo o nosso programa, tá bem? Temos uma meta, é importante cumprir essa meta e eu preciso de você. Qualquer valor que você mandar via Pix aqui no nosso canal, você vai fortalecer e muito o canal Abordo Notícias. Então, seja um doador, um colaborador aqui do canal e envie qualquer valor aí via Pix. Esse é o Pix para você ajudar o canal. 11 95 275 3898. Deixe qualquer valor aí, abençoe o nosso canal e fortaleça o nosso programa através também do like, minha gente. É importante esse like, ajuda demais. Eu tô vendo que a galera não tá dando like nem deixando comentários. Por favor, isso ajuda muito o programa. Seja você uma das pessoas que amam esse canal e que estão presentes aqui, tanto colaborando financeiramente, como também através do like, através do compartilhamento. É importante demais. Comenta o nome da sua cidade e vou mandar um beijo especial para você. Quero ver todo mundo comentando o nome da cidade. Tá liberado aí para você comentar o nome da cidade. Eu já vou ler a sua mensagem, então fique à vontade. Comenta o nome da sua cidade, beleza? Comenta o nome da sua cidade, que eu vou mandar aquele abraço todo especial para você. Você que me acompanha onde você estiver, se inscreva, ative as notificações, compartilhe e não perca um só programa aqui do canal Abordo Notícias. Faça isso.